América é como um corpo, e sua saúde é um tripé: o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Se alguém enfraquecer essas três áreas, a América desaba de dentro. Palavras de Joseph Stalin. Olá! Na história tradicional dos filmes, os vilões geralmente são derrotados e o final é feliz. Mas não posso fazer essa promessa para o filme que você está prestes a assistir, pois a história ainda não acabou, mas você e o público são parte desse conflito. Agenda: o plano para a destruição da América. Esta é uma história real. Se perdermos o formato judaico-cristão, estamos perdidos para sempre. Este filme vai mostrar que o admirável mundo novo que os esquerdistas buscam nada mais é do que as fracassadas políticas e ideologias do comunismo que escravizou mais de 1/3 da população mundial durante o século XX. Ele vai mostrar que a maioria das pessoas de esquerda não são comunistas. São somente os chamados idiotas úteis mencionados por Lenin, usados para promover uma agenda socialista, que é o primeiro passo necessário para a implantação do comunismo. Eles basicamente tentam dizer que o próprio Estado é absoluto, que não há nenhuma lei superior ao Estado, e se não há nenhuma lei maior do que o Estado, não há nenhum recurso contra ele. A história tem provado, além de qualquer dúvida, de que a livre iniciativa que a liberdade gera fornece mais para alguém disposto a trabalhar do que qualquer outro sistema. Então por que a esquerda ainda está empurrando sua agenda comunista para cima de nós? Há duas possibilidades aqui. Ou eles são ignorantes, ou são maldosos. Esta história começou de fato para mim no verão de 1992. Eu recebi um telefonema de um senhor mais velho, um escritor, e ele me perguntou se eu poderia representá-lo numa reunião na Universidade de Berkeley, Califórnia. Ele me disse que o Partido Comunista na América estava dividido em sua ideia de como derrubar os Estados Unidos. Alguns ainda eram a favor de uma revolução armada e outros falavam de usar políticas públicas para atingir esse objetivo. E ele estava curioso com o que eles tinham a dizer, pois depois que o Muro de Berlim caiu e a União Soviética se dissolveu, o mundo inteiro estava dizendo que o comunismo estava morto. Então por que eles estavam reunidos? O que estavam pretendendo? Então a ideia de participar dessa reunião me pareceu interessante. E a primeira surpresa que tive foi quando entrei no auditório. Eu esperava que estivesse cheio dos radicais da faculdade, mas em vez disso, eram senhores de 50, 60 e 70 anos, profissionalmente trajados e com pastas. Então percebi que podia ser um pouco mais sério do que imaginava. Ouvi atentamente como eles elaboravam seus planos e sua agenda, como eles planejavam se infiltrar nas instituições americanas para nos influenciar na direção que eles queriam. Por exemplo, para destruir as nossas famílias, eles queriam promover a ideia de convivência ao invés da ideia de casamento. Queriam afastar as crianças dos pais com programas do governo para a idade cada vez mais jovens. Também queriam ficar por trás do movimento feminista porque foram muito bem sucedidos em fazer a cabeça das mulheres descontentes com casamento e maternidade. Já para destruir os negócios, eles queriam ficar por trás do movimento ambiental, pois viram no movimento ambiental a possibilidade de criar um mecanismo capaz de criar regulamento e burocracia suficiente para desestimular o crescimento dos negócios. E para destruir a nossa cultura religiosa e moral, eles disseram assim: se conseguirmos que os americanos aceitem a homossexualidade, então eles começarão a extinguir os tradicionais valores morais. Então percebi que as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo.
Alguns dias depois de eu escrever a carta, as pessoas protestavam na capital Washington. Houve inclusive uma reportagem no Jornal da Noite. Comentários controversos agitaram os deputados hoje depois que um deputado novato alegou que a agenda comunista se infiltrou na opinião pública americana. E mais de 40 cartas tinham sido publicadas em resposta ao que eu havia dito. E assim percebi que tinha acertado alguma coisa. Inclusive, uma das cartas escritas em minha defesa mencionou um livro publicado em 1958 que denunciava uma agenda parecida com aquela que conheci na reunião. O livro se chama O Comunista Nu, de Cleo Skousen, um antigo agente do FBI. E nesse livro são documentadas 45 metas comunistas a partir de 1958. E conforme lia a lista, eu percebia que seu propósito era destruir a América por dentro. Meta número 28. Eliminar a oração nas escolas, alegando que ela viola o princípio de separação entre igreja e Estado. Meta número 40. Desacreditar a família como uma instituição, encorajar a promiscuidade e facilitar o divórcio. Meta número 17. Assumir o controle das escolas, usando-as como meio de transmissão do socialismo, facilitar o currículo escolar e tomar o controle das associações de professores. Meta número 24. Eliminar todas as leis que são contrárias ao que é obsceno, chamando-as de censura e de violação da liberdade de expressão. Meta número 25. Quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Meta número 26. Apresentar a degradação e promiscuidade homossexual como normal, natural e saudável. Metas números 20 e 21. Infiltrar-se na imprensa, assumir o controle dos postos-chave do rádio, TV e cinema. Meta número 27. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a ideia de religião revelada pela ideia de religião social e desacreditar a Bíblia. E eles realizaram quase todas as metas. E parecia que ninguém estava percebendo. Nos últimos 50 anos, eles estavam trabalhando ativamente nos bastidores, nas sombras, tentando mover nosso povo e nossa cultura numa direção que foi projetada para nos destruir. Every time a civilization goes down or a country goes down militarily or economically, somebody else fills the gap. Now, if you look around the world now, it's going to be China, which is massively arming. You've got Russia, which is becoming increasingly belligerent. You've got the radical Islamic world, which works hand in glove with the Russians and the Chinese all the time. You've got a virtually red Latin America. You've got a neutral socialist Europe. So America hasn't got a lot of friends left in the world. Now, that's just not going to affect America. That's going to affect every single remaining country in the free world. Who's going to stand up to China if America doesn't? Who's going to stand up to the Russians? Is Europe going to do it? Australia, New Zealand, Canada? Not a chance. If America, and this is the point I think Americans need to comprehend, if America goes down economically, it will go down militarily. If America goes down militarily, we all go down. The free world is finished, and it will be finished for a very, very long time.